Bom dia, torcida tricolor. Aqui é Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, sábado, dia 1º de agosto de 2026, dia da primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida essa, hoje no Maracanã, mas o mando de campo é da equipe do Nanicos da Colina, dos Pinóquios da Colina. O Fluminense para esse jogo, tem o desfalque de 3 zagueiros, o Mijan, o Thiago Silva e o Freitas. O Freitas, que nunca se machuca, resolveu se machucar logo agora, quando o Mijan, que teoricamente é o jogador que disputava a vaga com ele, está machucado. E aí o Thiago Silva também tá com uma lesão na coxa, assunto de talvez não poder jogar nem o próximo jogo, mas eu acho que vai, tá? Quem volta de lesão é o James, para alguns pro desespero da torcida tricolor, mas é aquilo, a gente iria para esse jogo só com 2 jogadores do time principal, 2 zagueiros do time principal, enfim, boa volta do James. Espero que ele não entre como titular, espero que a zaga seja Ignacio e James, apesar de ter dúvida de quem é pior, Ignacio ou James. Sobre o Igor Rabelo a gente não pode falar muita coisa porque ele pouco jogou pelo Fluminense, mas é um jogador que tem uma carreira sólida, por times grandes, pelo Botafogo, Atlético Mineiro, enfim. Não é nenhum jogador ruim, Tem uma idade, ele é 1 ano só mais velho que o Ignacio, apesar de acharem que ele é velho, mas enfim, espero que ele dê certo aí para esse jogo. Então, assim, já falei muito para falar da zaga, que eu acho que deve ser Ignacio e Igor Rabelo, e aí não sei quem jogaria pela esquerda. Mas vamos falar, quem volta também para esse jogo, é Arana e Castillo, que estavam afastados por lesão. E eu muito já falei aqui, que uma coisa que eu vou deixar logo claro, assim, o JK para mim tem que ser titular, ponto. E o que eu já falei muito aqui é isso, que eu acho que tem que jogar, que deveria existir o JK com o Hulk, não num 4-4-2, como as pessoas falam, mas sim com o Hulk jogando pela ponta direita, já falei que o Hulk, nos jogos em que ele participou, junto com o Savarino, o Hulk entrega números melhores na marcação do que o Savarino, já tinha feito antes uma comparação entre Savarino e Acosta, em que inicialmente eu erro sobre o que eu estava falando, porque os números do Acosta, são melhores que o do Savarino, tanto na criação de jogadas, quanto ele perde menos bola que o Savarino. E aí, falar de fazer um time com Acosta no meio, Hulk e Canóbio. Sendo que para esse jogo existe um jogador do outro lado que, sem o Thiago alguma coisa, talvez seja o principal jogador em campo do Vasco, que é o Andrés Gomes, que joga pela ponta. E aí acredito eu que ele vai jogar pela ponta esquerda deles, em cima do nosso lado direito. Se isso acontecer, não dá pra gente ir com o Hulk, até porque eu não vejo o Hulk jogando pela outra ponta, a não ser que funcionasse ali. Calma aí, voltei atrás do que eu falei. Então vamos lá. O meu time seria Fábio, Guga, aí Ignacio e Igor Rabelo, não sei quem de qual lado, Arana, tá? No meio de campo, Martinelli e Hércules, tá? E JK de centroavante. Pulei as 3 posições no meio, porque o Acosta vem muito mal, principalmente quando a gente joga contra times mais fechados, o jogo dele parece que não está funcionando. Contra o Nova Iguaçu, rolou umas tabelas entre ele e o Hulk, que parece que isso daria certo pra gente furar bloqueio de defesa e tal, mas é uma jogada que não aconteceu nos outros jogos, não sei porquê. E, lembrando, o meu centroavante para esse jogo é o JK. E aí, mesmo com aquela comprovação lá atrás de que os números de Acosta são melhores que os números de Savarino, para esse jogo eu iria com Savarino no meio de campo, tá? Até porque o Acosta também é um jogador que tem problemas físicos e jogou todos os jogos desde que a gente voltou da Copa do Mundo. Já o Savarino não, por ter sentido alguma coisa.
né? E o Savarino em campo nos deu o melhor tempo do Fluminense desde que a gente voltou da Copa do Mundo em jogos oficiais, que foi o segundo tempo contra o Bahia, no último jogo. Né? Então eu iria com o Savarino ali no meio, né? E aí, iria com o Hulk pela direita, né? E Canóbio pela esquerda. Né? E antes, né, quando eu estava pensando no Andrés Gomes, quando eu pensei no Andrés Gomes hoje mais cedo, né, eu pensei em tirar o Hulk, né, e aí jogar com a Costa no meio e Savarino, né, pensando nisso, porque em precisar mais do Canóbio, né, do lado em que tiver o Andrés Gomes, e aí eu ficaria jogando o Canóbio, né, da direita para a esquerda, de acordo com o posicionamento do Andrés Gomes, né, e entendendo que o Hulk não poderia fazer a ponta esquerda. Mas por que eu mudei? Porque o Hulk pode fazer o meio. Ele pode ser esse jogador atrás do atacante ali, né? Ele não vai ser um camisa 10, mas vai ser, sei lá, um ponta de lança, né? E aí, caso isso aconteça, o Savarino abre pela esquerda, por onde ele já costuma jogar no Fluminense, e o Canóbio fecha a direita, né? Então seria, né, o Andrés Gomes atacando, né, pela esquerda do Vasco, pela direita do Fluminense. Canóbio pela direita, Hulk mais centralizado e o Savarino pela ponta. Né? Num momento em que o Andrés Gomes mudasse de lado, né, fosse para a direita ofensiva do Vasco e para a nossa esquerda defensiva, né, o Canóbio ia para a esquerda, o Savarino voltava para o meio e o Hulk ia para a direita. Né? E isso é uma coisa que a gente pode usar, independente às vezes também, né, da onde está o Andrés Gomes, para gerar uma confusão na defesa do Vasco. Tá? Então, né, eu tiraria o Acosta desse time, né, do considerado time titular do Fluminense, para entrar com o JK. Né, na defesa, voltaria com a Arana de titular, manteria o Guga, né, e os zagueiros seriam o Ignacio e Igor Rabelo. Os Gêmeos voltando agora, de lesão, não. Né, eu sei que o Gêmeos já jogou pela esquerda, mas vamos dar... É a chance do Igor Rabelo jogar pelo Fluminense, vamos dar essa chance para ele. Afinal de contas, né, por minuto jogado, ele é o zagueiro que menos errou no Fluminense esse ano. Mas se bobear e fizer as contas, o Thiago Silva já tem mais minutos que ele. Mas enfim, né, vamos manter isso. Né? Então, né, para finalizar aqui, né, o meu time para hoje contra o Vasco seria, né, o Fábio, né, Guga, Ignacio e Igor Rabelo, Arana, Martinelli, Hércules, Savarino, Hulk, Canóbio e JK, beleza? Né? E espero uma vitória boa hoje, né? Uma vitória por no mínimo 2 gols de diferença. Né? Eu sonho com 3-0, né? Não disse que eu sonhei, eu disse que eu sonho com 3-0, né? Mas é aquilo, né? Com essa defesa reserva, será que é quando a defesa do Fluminense vai funcionar e a gente não vai levar gol nenhum? Né? Quem me dera, a esperança poderia ser que isso vá acontecer. Mas enfim, né, um 3-0 seria um sonho, um 3-1 eu acho que está mais dentro da realidade, apesar da gente estar fazendo poucos gols. Né, mas o nosso artilheiro volta. Beleza? Rapidinho aqui, só para falar do jogo de hoje. Né? Saudações tricolores, e hoje é dia de fazer o urso e no segundo tempo fazer o L.